Olá, muito boa tarde. Está iniciando o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, dia 19 de abril de 2025. E no programa de hoje eu recebo a Escola de Pais do Brasil, seccional de Joaçaba. E no programa vamos falar muito sobre criação de filhos, mas não que a gente queira dizer como você tem que criar seus filhos, e sim orientar você sobre algumas situações que estão ocorrendo no nosso mundão de hoje, principalmente na questão da adolescência, porque hoje o nosso mundo está altamente tecnológico. O programa de hoje tem a apresentação minha, Matheus Mitterer, na produção de áudio o Paulo Barbosa e o Misael Lima na produção de vídeo. E no programa de hoje eu recebo a Marilena Detoni, membro da Escola de Pais do Brasil, seccional aqui de Joaçaba, já foi presidente também da entidade, e também o Célio Alves de Oliveira, ele que também é membro da seccional aqui de Joaçaba e é vice-presidente da Escola de Pais do Brasil a nível nacional. Primeiro com as damas, né? Marilena Detoni. Sem sombra de dúvidas. Então, obrigado pela sua presença. Boa tarde, estarmos aqui podendo levar ao público uma mensagem sobre família, sobre o que é a Escola de Pais do Brasil, sendo que nós pertencemos à seccional de Joaçaba, Erval do Oeste, e estamos aqui para colocarmos ao público um conhecimento que a gente busca, estuda e consegue levar às demais famílias assim que nos procuram e queiram saber tudo sobre a Escola de Pais. Estamos aqui para fazer essa ligação, nos conectar com vocês da sociedade para dizer da nossa ansiedade do que nós temos que fazer para atender melhor o nosso filho. Célio, obrigado pela sua presença também. Nós que agradecemos, né, a Rádio Líder, toda a sua equipe fantástica, a oportunidade de estarmos aqui compartilhando com vocês, que nos acompanham, a importância de pensarmos o processo da educação de filhos. A Escola de Pais do Brasil, ela hoje está espalhada aí em 11 estados, né? Nós estamos com 40 seccionais, basicamente, né? Cada uma das seccionais compõe lá de uma equipe de voluntários, eu, Marilena e a nossa seccional como um todo, somos pais voluntários, né? E que sabemos, como vocês sabem, o desafio que é educar uma criança hoje. Quando a gente compra qualquer produto, vem lá um manualzinho de instrução, de montagem, etc. Filho não. Cada filho é um, né? Traz consigo características específicas. Muitas vezes os próprios filhos que são gêmeos, mesmo sendo univetelinos, né? Eles trazem características muito acentuadas quanto ao seu caráter, à sua personalidade que vai se compondo, se formando, né? E isso nos remete à grande preocupação que temos como pais. Por isso, a Escola de Pais do Brasil, uma entidade sem fins lucrativos, né? O trabalho que ela desenvolve hoje nas empresas, nas escolas, nas igrejas, de orientação aos pais, é totalmente gratuito. Portanto, conte conosco. Esperamos que este programa possa auxiliá-lo e trazer informações bastante significativas que, ao final dele, você saia bem melhor do que está começando agora conosco. Muito bem. Célio, Marilena, a entidade está completando 40 anos em Joaçaba, Erval do Oeste, né? Esse trabalho começou, então, em 1985. 85. Começou contigo? Sim, eu sou sócia fundadora. Eu e meu marido, né? Somos sócios fundadores com outros. Saudoso Vitor. Temos junto nessa fundação, que eu vou lembrar, é difícil você citar nomes, o Arne, a Bernadette e o Ardaniga são sócios fundadores. A dona Dalja, eu gosto de citar, porque foi ela quem foi a mentora de trazer a Escola de Pais para cá. Ela fez um trabalho sensacional antes da escola se firmar e buscou as pessoas para que a escola realmente conseguisse
tomar corpo e fazer, enfim, esse trabalho. Uhum. Não sei se é isso, tu lembra de mais alguém? Cláudio Sueli. Não posso deixar de falar do Cláudio, da Sueli, Peruso, e que eles foram daí na sequência, quando fundou-se a escola, eles tinham que ter presidente, vice, toda essa questão de direção, e eles foram durante 5 anos os presidentes da Escola de Paz. E fizeram um trabalho maravilhoso, né? Tanto que depois a nossa escola fundou outras escolas aqui na região. Foi Maravilha, foi Pinhalzinho, foi... São várias, né? Xanxerê, Chapecó. Nós fomos, vamos dizer assim, um pivô para as demais. E sempre levando essa questão de estudar, entender, para melhor entender o filho que a gente tem. Como disse o Célio, não tem manual quando ele nasce. Aí tem um casal, Marilena, que nós também precisamos lembrar, que é o Francisco Xavier Medeiros e a Marilene. Né? Medeiros, que atualmente mora em Florianópolis, né? Eles foram assim os grandes incentivadores e também nos auxiliaram e digamos assim, eles provocaram o Cláudio Peruso e a Sueli no primeiro momento, né? Para que se fundasse essa seccional. Porém... E aí o Emery e a Neuza, lembra? O Emery e a Neuza também. Valentim. Mas cabe um registro aqui de que na década de 70 havia uma seccional da Escola de Paz do Brasil aqui em Joaçaba, cujos participantes iam de Kombi no Congresso até São Paulo, naquele inverno forte, voltavam de Kombi, pense. E porque a Escola de Paz do Brasil, ela mantém, durante esses 63 anos que existe, 62 em nível nacional, né? Nós estamos há 40 anos. Todo ano vem realizando um congresso nacional no sentido de capacitar, habilitar todos os seus associados para que possam desempenhar com muita consciência, muita competência esse serviço que fazemos junto aos pais nos diferentes ambientes em que ali estamos. Muito importante essa história, né? Inclusive a Marilena, há anos já tem um programa, né? Aqui na rádio, né? Eu devo isso ao Rádio Líder. A Manhã Líder tem aquele programa na quinta-feira, às 9h30. São 3 minutinhos. Mas são 3 minutinhos que eu procuro trazer a verdade, né? Uma certa luz que ilumine os pais. Como atender quando a criança tem a sua birra, como atender quando o adolescente não quer estudar, como atender entender para melhor resolver os conflitos da família. E nós temos esse programa, que é algo que a gente conseguiu com a Rádio Líder, a gente só tem a agradecer. Naturalmente, como você mesmo citou, Célia, Marilena também colocou, não há um manual de instruções. Você vira pai, né? No momento você começa a aprender, acho que desde a gestação já, né? A gente começa a aprender a ser pai e mãe. E no decorrer da vida da criança e adolescência e adulto, até você brincou, né? Que o pai e a mãe vão até a criança vai até os 50 anos para deixar as preocupações de educar um filho, as preocupações mais fortes vão até os 50 anos. Só. Depois melhora. Ele pega no tranco. Eu gosto de falar para quando tem um casal grávido e tem um menininho ou uma menininha que já está na família, ele está esperando o irmãozinho, que vem, ou a irmãzinha está esperando. E eles estão numa ansiedade de que essa criança chega e vai ser o companheiro para brincar. Aí eu tenho dito, não, ele vai chorar, ele vai fazer cocô bastante vezes, xixi, e a mãe vai atender. Nesse momento, a atenção é toda para o bebê. Então, eu costumo dizer para essas crianças que é uma coisa normal. Então, não espere que esse bebê que vem vai jogar bola, vai brincar com a boneca. Já vai nascer com 5 anos, né? 6 anos. Eles não têm essa noção, né? E as crianças ficam... mas é verdade. Isso é muito importante. E outra questão que eu falo muito é a questão do bibelô. Eu vou ter um filho assim, porque ele vai ter olhos assim, porque ele vai puxar para a avó, vai puxar... Ele não é um bibelô, ele não é um boneco, ele não é um
bicho de pelúcia, ele vai ter todas as questões de ser humano que quem vai humanizar esse ser que vem chegando, o pai e a mãe, é a família, e ele precisa de todo esse aparato. Então, ele não vem pronto, né? E daí, quando ele chora, vamos pegar o manual? Ah, não tem. O que ele tem? Vários choros. O choro da dor de barriga, o choro da fome, o choro de uma dorzinha. A gente costuma dizer, né, nos trabalhos que a gente desenvolve, de que a gente faz lá o primário, o ginasial, o secundário, a faculdade, e de repente nos tornamos pais. E nós não entramos numa escola para ser pais. A gente não se prepara para ser pais. Então hoje, você falou uma questão muito importante desde o nascimento, desde a gravidez. Hoje a ciência, ela avançou bastante, sabe? Uma das preocupações hoje com relação ao desenvolvimento socioemocional de uma criança, busca-se fazer estudos desde a gestação, né? Então, os anos mais cruciais, mais importantes na vida de uma pessoa são os primeiros 1000 dias. E hoje nós estendemos para os primeiros 2000 dias. O que implica isso? Implica considerar o período de gestação, em torno de 270 dias, o primeiro ano, 395, e o segundo ano, 335, né? Um ano tem 365. Então, desculpa, olha só. Então, os 2 primeiros anos, mais o período de gestação, formam esses primeiros 1000 dias. O que acontece na cabeça, no corpo, no desenvolvimento em geral desta criancinha que ora era embrião, virou um feto, virou um bebê, um neném e está caminhando para ser uma criança, né? Uma explosão muito grande de sinapses. Os neurônios estão ali trabalhando com muita constância e o desenvolvimento é muito rápido. Por isso que a gente costuma dizer, nossa, como meu filho aprende rápido as coisas. É que é tudo muito rápido. Muito bem. Esta criança começa a perceber o seu mundo externo e a expectativa dele, né, de repente não é tão diferente quanto a expectativa que, em tese, nós não sabemos com muita clareza como era no ventre materno. Mas ele espera que aquele afeto, aquele carinho, aquele diálogo, por isso da importância dos pais curtirem a gravidez. Conversarem, né? Conversar com este bebê. Hoje a ciência já mostra, né? A ciência que trabalha com a neurociência como um todo, trabalha com esses aspectos neurológicos, já demonstra indicadores assim fortes da compreensão e do reconhecimento do feto para com o seu pai, para com a sua mãe, né? Existe inclusive vídeos curiosos que mostram que a fala do pai é uma fala que acalma a criança, né? A fala da mãe dá paz, dá tranquilidade, isso que a Marilena estava falando antes. Agora, após o nascimento, o ambiente externo de acolhida, né, sendo um acolhimento afetivo, vai garantir, assim, um desenvolvimento muito mais adequado a essa criança que veio ao mundo, primeiramente, né, por um presente de Deus, caiu nesta família, veio nesta família, absorveu todos os aspectos biogenéticos, mas o aspecto emocional, essa dimensão de desenvolvimento neurológico desta criança, né? A empatia dos pais para com essa criança, o ouvir esta criança, né? Ter a paciência necessária para entender e, ao mesmo tempo, participar do desenvolvimento infantil desta criança, vai preparar um adolescente melhor. Ao preparar um adolescente melhor, mais equilibrado, porque a adolescência é uma explosão, é a segunda explosão na vida, né? Lá são os neurônios, aqui são os hormônios, né? Aqui a coisa, bum, é outra explosão. Por isso os temperamentos se alteram, né? E cabe aos pais, sim, se prepararem.
se prepararem para dar o devido espaço. Veja bem, qual é o nome desse programa? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão, né? As crianças precisam falar e os pais precisam aprender a ouvir. O adolescente precisa falar e os pais precisam aprender a ouvir e dialogar, e um olhar compreensivo, um olhar de afeto. Se nós queremos, sim, uma família legal, entrosada, que trocam ideias, que confidenciam situações, somos nós pais, né, que vamos contribuir, colaborar para que esse ambiente seja salutar. Um questionamento como pai. Hoje, assim, claro, meu filho está com 9 anos já, ele já está entrando nesse período de aborrecência, daqui um pouquinho já, mas eu quero saber um pouco antes. Saiu da fase de bebê, começa a ter aquela fase de testar o pai e a mãe, porque há essa fase, né? De saber até onde ele pode chegar. Como é que a gente tem que lidar com isso na questão do teste da criança? Até onde eu cedo, até onde eu fico firme? Como educá-lo nesse momento de enfrentamento? Pois é. Ali eu vou quase que repetir algumas coisas do Célio, porque não tem o que fugir, é a conversa, é o diálogo. Vamos dizer assim, certos contratos, você teve que fazer isso, você tem a responsabilidade disso. Aqui quero levantar uma outra questão, a questão de meu filho não vai fazer trabalho nenhum doméstico em casa. Vai sim. Um período ali eu tive que trabalhar com conselhos tutelares e eu falava sobre isso e eu fui interpelado pelo oficial de justiça dizendo que a criança não pode trabalhar, a criança não pode fazer aqueles trabalhos fora do... Né? Remunerado, né? Agora, dentro de casa, cada um com as suas atividades, começa com os horários de estudo, aí ele vai cuidar do seu quarto, aí ele vai arrumar a cama. Mas aí vem a mãe e diz assim, não, mas ele não arruma muito. Não, deixa ele arrumar. Depois você vai lá, faz teu ajeito, né, melhor, mas deixe ele fazer. Vai recolher a toalha de banho, vai pôr onde tem que pôr. Tudo isso vai fazendo a condução para que ele saiba que. Aí vem a chave da tua pergunta. Saiba que tem alguém que comanda. Eu digo muito, se pai e mãe não fizeram o comando, quem está do outro lado, que é o nosso filho, vai comandar. Mas ele começa a teimosia bem nessa idade, ele começa a teimosia, ele já está pensando em enfrentar, e aí vem a tua autoridade. Também no círculo da Escola de Pais, quando eu falei que pai e mãe têm que ter autoridade, mas teve um senhor que disse, não, autoridade eu mantenho mediante cuidar dos limites, cuidar das regras, coordenar todas as atividades da casa, o estudo da criança, todas as atividades dele. Eu estou coordenando e estou tendo autoridade. Se ele não fizer, vai ter cobrança. Exigência. Embora nós estamos vivendo nesse mundo da tecnologia que está nos envolvendo tanto, o nosso filho precisa ser exigido. Ele precisa ser cobrado. Agora, ele vai até te chamar de chato. Normal. Vai até dizer, meu Deus, sempre a mesma coisa. Chato. É o chato que vem. Mas é o pai chato e a mãe chata que, um tempo depois, receberá a gratidão do filho por ter dado a condução. E outra, quando o Célio falou que a gente tem que ouvir, lá nos primeiros momentos da Escola de Pais, aqui em Joaçaba, tinha um cartaz bem grande com uma orelha. E a gente dizia, pais, quando chegar na adolescência, é uma boca, então fale menos. E escute mais. Nós temos a mania de, quando eles começam a conversar e dizer o que aconteceu, já vai e faz uma fala em cima. Não, deixa ele terminar, provoca mais alguma coisa, e aí vem o que você gostaria de saber. Então, tem que ter esse diálogo, não é monólogo. Essa tua pergunta ela é muito interessante, nos remete a vários pontos, né? Marilena destaca uma questão importante, que o papel dos pais é exercer e exercitar a autoridade.
A autoridade é diferente de um autoritarismo, né? Os nossos avós, quando educaram os nossos pais, educaram numa perspectiva autoritária. Foram poucos que exercitaram a autoridade, porque quando você tem medo, não implica dizer que o seu pai tem autoridade. É porque ele é autoritário. Bom, o que implica a autoridade? A autoridade implica, acima de tudo, o respeito, né? É aquela questão que a gente costuma dizer, e o respeito pela mãe, respeito pelo pai, respeito pelos mais velhos, né? Ou seja, o respeito é algo que se conquista, né? É algo que se busca. Então, nesta fase que você destaca, dos 2, 3 anos, a gente precisa, como pais e educadores, exercitar a negociação. E eu tenho que ter consciência de que eu tenho que negociar com o filho. A Marilena cita o exemplo, por exemplo, da questão do arrumar a cama. Ok, mas é uma negociação, né? Como é que você estabelece limites de comportamento? Como é que você chega a combinar ou a fazer com que se torne um entendimento aqui dentro de casa que existem regras? Negociando, dialogando, como a Marilena falou, ouvindo, respeitando e, mais uma vez, dando liberdade de expressão. Então, o nome do seu programa aqui é fantástico, porque se nós conseguirmos enfrentar com muita transparência, com muita clareza, com muito equilíbrio emocional, né, na nossa reação como adultos, nossos filhos, desde a tenra idade, né, dando a eles liberdade de expressão, nós como adultos temos um único compromisso: indicar caminhos. E se nós formos buscar o sentido da palavra educare, né, educação vem do verbo educare, do latim, significa indicar caminhos. Então, quando nós estamos educando uma criança, nós estamos indicando caminhos. Não é ele que vai definir os seus caminhos. Ele vai definir o seu futuro projeto de vida lá na juventude, quando ele está para começar o seu ensino superior. E mesmo assim ainda, os pais têm a responsabilidade de trocar ideias, dialogar e mostrar o que hoje, o que mais o preenche. Muitas vezes, a opção de um curso universitário está relacionado com a identificação, com o gosto, né? Eu quero ser professor, eu quero ser soldado, eu quero ser bombeiro, eu quero ser um técnico administrativo, eu quero ser um administrador, um empreendedor, eu quero ser um médico, eu quero ser um fisioterapeuta. Ok, né? Muito bem. Mas é importante que os pais consigam conversar com os filhos, mas onde que você se percebe nesse seu desejo? Agora, não adianta você querer conversar com seu filho somente nessa idade sobre isso, se lá na primeira infância você não começou a exercitar as regras dos limites. E veja que hoje a questão dos limites está muito sério. Os filhos estão sem limites, estão soltos. É que todo esse movimento global da necessidade, inclusive da mulher, desde a década de 70, de sair de casa para não só fortalecer o orçamento familiar, mas para dar também à mulher uma certa valorização, uma autoestima dela como pessoa, como profissional, uma certa identidade, fragilizou a ambiência e o ambiente familiar. Eu, quando falo ambiência e ambiente, é por quê? Porque uma coisa é essa estrutura aqui. É a estrutura da sua sala, da sua cozinha, lá no quarto, na casa como um todo. Aquilo são ambientes de viver em conjunto com pessoas que a gente ama. Agora, eu posso transformar esse ambiente num local de vivência, de compartilhamento. Aí eu estou falando em ambiência. Assim como eu posso transformar nesse ambiente num local de estresse, de desencontro, de distanciamentos, ausência do diálogo, pouca escuta, falta respeito,
né? Então, esses componentes que, a princípio, a gente pode achar que é muito natural na vida, tá? É mais complexo do que a gente está imaginando. É mais complexo do que a gente simplesmente acha que vamos encontrar num livro. Vocês podem estar me ouvindo agora, ouvindo a Marilena, assistindo regularmente este excelente programa, mas na prática, quem vai exercitar e quem vai efetivamente até nos testar é você mesmo, como pai, né? E como pai, a sua função é educar, e educar é indicar caminhos. Agora, para que o filho aceite essas tuas indicações, você precisa, né? Ah, mas eu já não... Meu filho já é crescido, o que eu vou fazer agora? Dá tempo? Sempre é tempo. Lembra que a gente brincou aqui que a questão da educação os primeiros 50 anos é o mais complicado, a educação de filhos? Sempre é tempo, né? O acolhimento, o abraço. Deixa eu te perguntar, você já abraçou seu filho hoje? Você disse a ele o quanto você ama? O quanto você o ama? Né? Você fez carinho no seu filho hoje? Ou tão somente fez cobranças? Porque se você só faz cobranças, é óbvio que ele vai se distanciar de você. Agora, não compre o seu filho. Por favor, não compre o seu filho. Né? Não faça com que ele realize as coisas que você deseja, dando somente presentes. O melhor presente que você pode dar a ele é o teu afeto, é o teu abraço diário, é o teu carinho, é a sua demonstração de amor. E olha, não é fácil educar pessoas. Não é porque é o nosso filho que será bem educado. Vocês devem ter assistido a série Adolescência. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a certo? pouquinho. A gente vai entrar um pouquinho nesse assunto. Mas não é uma tarefa muito fácil. E segurem aí que eu tenho um convite para lá de especial para vocês. A gente está falando do crescimento e desenvolvimento da criança. Chega a fase escolar, né? Os 4 anos, diante. Antes tem a creche e tal, mas eu digo assim, a pré-escola em diante. Sim. E hoje muitos pais estão jogando a responsabilidade da educação para a escola. Exato. Quando o Célio começou a falar, eu quase que iria interromper para falar isso. Há uma terceirização. Enquanto secretária, a gente recebia telefonemas e dizia assim, eu quero uma vaga para o bebê. Quantos meses ele tem? Porque é a partir dos 4 meses, né? Não, ele não nasceu ainda. Isso nos deixava, eu e a Leila, que era sempre minha companheira, nos deixava assim, impactadas, porque, eu estou esperando um bebê, ele primeiro tem que chegar na minha família, eu tenho que fazer todo esse acolhimento que o Célio falou, e eu já estou preocupada aonde que eu vou deixar. E a gente sabe de pessoas que passam, ou a mãe ou o pai, deixam o seu serviço de lado. Conheço várias famílias. E um deles fica em casa atendendo pelo menos até 1 ano e meio. E depois é que ele vai para a creche, ou 2 anos. Essa família está muito correta. O meu filho foi para a escola com 4. Isso, porque enquanto ele está do lado dessa família que é acolhedora, que está cobrando, que está orientando, que está estimulando, nós temos que estimular o nosso filho desde que ele esteja ali, que nasce, estímulos gostosos, faça isso, faça aquilo, ai que bom que você fez, dá um abraço, parabéns. Mas quando a gente diz os parabéns e elogia, não é, ai, você é um menino inteligente, muito querido. Não, parabéns pela atitude. Ele vai se sentir amado e querido e inteligente. Isso que nós precisamos fazer. E aí, então, vem essa questão que se levanta. Como fazer? Há uma terceirização. Até encrencas, quando não encontra vagas, sempre tem problemas. Mas o que fazer? Além da terceirização para a escola, há a terceirização para a tela. Então, nós temos hoje a mão da criança
Ah, ele está me incomodando. Pega ali. Não, toma aqui, Pega ó, aqui, fica ó, aqui quieto. tem, ó, e escuta. Então ele fica quieto, né? É um cala a hoje. boca. Fica tranquilo, enquanto isso eu vou fazer a minha Não atividade. só cala a boca, abre a boca que eu vou colocar a comida. A comida, exatamente. Auxilia, eu acho que de vez em quando, uma coisa demais, tudo bem, mas agora que seja uma rotina, estamos terceirizando sim, e estamos perdendo de fazer pelo nosso filho o melhor, que o melhor é tudo aquilo que o Célio já falou, acolher, abraçar, esse afeto que ele tem que entender. Pô, eu pertenço a essa família, eu sou amado nessa família, embora seja cobrado, embora tenha responsabilidades, né? Então, esse cuidado de pai e mãe, esse olhar que o pai e a mãe têm que ter. E eu sei, as famílias hoje, o pai trabalha, a mãe trabalha, aí chegam em casa, estão já atarefados com os trabalhos lá fora e a cabeça a mil. Tem o segundo, tem o terceiro turno. Isso, e o que acontece? Daí a gente, por vezes, descarrega aonde? Nas pessoas que a gente mais ama, que é dentro de casa. Eu tenho um depoimento de uma moça que fez comigo círculos da Escola de Paz em Capinzal. Ela estava se separando. E aí, dentro do terceiro círculo, ela disse: Marilena, muito obrigada. O quê? Agora eu chego em casa, corro abraçar minhas duas crianças, que era uma de 1 ano e meio, outra 2 e meio, pertinho, né? Corro abraçar, pergunto o que elas fizeram, vou para o banho, não tem mais gritaria, não tem mais choradeira. O que é que faltava? Estou trazendo esse depoimento porque é que faltava e a mãe não percebia. Chegar em casa, que é o que muitas vezes nos disseram até na escola que a gente fez para se formar. Deixe os problemas lá, pendurado lá fora, uma árvore, e entra para trabalhar o que você tem que trabalhar dentro da sua casa. E essa pessoa me abraçou e disse: você salvou meu casamento. Tomara que tenham continuado, né? Uhum. Aí essas duas crianças hoje, chegou o marido que viajava muito, ele disse: o que deu aqui? O que aconteceu na nossa casa? Ele já sentiu a diferença. É esse olhar que eu tenho que ter, é esse respirar e contar até 10 e dizer: não, eu vou atender essa criança de 1 ano e meio, vou atender a de 2. E nós temos que ter um entendimento seguinte: de 1 ano e meio, eu não vou cobrar compreensão de uma coisa que ela errou. Eu vou apenas dizer: que pena, fez isso, ó, não pode mais mexer aqui, quebra. Só, não adianta falar mais nada, ela não tem a compreensão das coisas. Marilena, se me permite, tem 2 conceitos muito importantes que a gente trabalha dentro da Escola de Paz do Brasil, que nessa fase de desenvolvimento da criança, são 2 pilares, né? O amor e a segurança. A criança, ela depende muito de nós pais, ela precisa muito do nosso afeto, do nosso carinho, para que nós possamos dar a ela o equilíbrio emocional de segurança, por meio da segurança, né? Ela precisa, sim, se sentir copartícipe deste ambiente familiar, né? E eu falava rapidamente, até eu acabei não completando meu raciocínio anteriormente, quando eu disse que a mulher saiu de casa, né? Porque a mulher era muito mais afetiva do que o homem, do ponto de vista assim, do relacionamento com o filho, né? O homem é mais objetivo, mais prático, e nesse sentido, quando a mulher teve que sair de casa para o trabalho, fez a opção de ir trabalhar, né? Criou-se essa lacuna e se perdeu muito dessa vivência materna dentro de casa que dava segurança aos pequenos. E aí entrou a necessidade do quê? De levar essas crianças mais cedo para as escolas, que é o que a Marilena estava abordando. É isso aí. Né? E esse processo de terceirização não é somente você passar o tempo que você poderia passar para a escola. É que muitos pais gostaram da brincadeira e passaram a deixar o tempo integral, né? Sim. Tempo integral. Então é sempre uma loteria você ter uma boa escola, com bons professores, e ter também uma tata lá em casa, né? Para cuidar dos nossos filhos. É sempre uma loteria. Para colaborar. Né? A gente como pai, e vocês como mães também, né? Ficam sempre angustiados se de fato
aquele cuidado, aquele zelo emocional que a gente tem com o nosso filho, essa outra pessoa vai ter. Exatamente. Exatamente. Nós chegamos agora na adolescência. Opa, passamos rápido. Aquele momento que você mesmo citou, né, de ebulição de hormônios. Ufa. Eu sei que eu fui um adolescente e não fui um adolescente fácil. Coitadão, mandar um abraço para minha mãe e para meu pai, um beijo para eles. Minha mãe, tadinha, aguentou firme a parar. Não fui um adolescente fácil. Mas como lidar com um adolescente que não é fácil, principalmente, porque alguns tiram o limite, chegam a água a ferver, né? Eu vou resgatar novamente o título desse programa. Liberdade de expressão. Veja que a gente precisa exercitar muito o diálogo com o adolescente. Na perspectiva de tentar sentir com ele, aí neste caso, nós precisamos exercitar a empatia. Sentir com ele aonde reside os seus pontos de tensionamento. Não é fácil, porque nem sempre os adolescentes estão dispostos, né? E veja que nós deixamos escapar pelos vãos dos dedos muitas oportunidades de poder dialogar com o nosso filho. E vocês sabem onde que é o melhor, quais são as melhores experiências de diálogo que a gente acaba tendo com o filho? Na informalidade. Do que o meu filho gosta? Ele gosta de jogos do computador. Ele gosta de futebol. Ele gosta, no caso das meninas, gosta de desenhar, gosta... Nós temos que entrar dentro deste universo, né? E é sobre esse universo dele que nós precisamos estar conversando. Não assuntos nossos. Então, eles não querem saber dos nossos assuntos. Eles não estão nem aí com a gente. Não, eles só querem saber quando a gente não quer que eles saibam. Daí eles estão com a orelha atenta, né? Né? Mas assim, a gente precisa entender que, como pais, voltando àquele conceito da educação que é indicar caminhos, a adolescência é um momento extremamente importante de acompanhamento, não de vigilância. Acompanhamento. De acompanhamento. E o acompanhamento pressupõe escuta ativa. Escuta ativa é justamente essa questão da liberdade de expressão. É você oportunizar que ele fale, que ele conte. É muito comum os pais perguntarem, fazer todos os dias as mesmas perguntas que eles detestam, desde criança. Tem tema para amanhã? Sim. Como é que foi de escola? Boa. O que aconteceu lá na escola? É bem isso. A gente às vezes pergunta em tom de cobrança, mas não é esse o objetivo, né? A importância é, como é que você está, filho? Tudo bem? Gostou da aula hoje? E importa o horário, porque eu percebo que o meu gosta de falar antes de dormir. Então é nesse horário que você vai ter que conversar com ele. É nesse horário que você vai ter que esquecer tudo e concentrar-se no seu filho. Mas não com pressa. Não, sem pressa. Sem pressa. Sem pressa que tu vai desenrolando. Porque não é muito comigo assim, mas com a minha esposa, ela deita com ele lá para ele dormir e ele começa... E chega num momento que você tem que perguntar, filho, você não está com sono? A mamãe ou o papai, né, tiveram um dia bastante cheio. Que tal nós dormirmos? Deixa eu deitar contigo aqui. Faz um cafuné na mãe. Faz um cafuné no pai. Ô mãe, tô estranhando, o que é isso? Não, eu tô com saudade desse teu calor, né? Desse teu jeitinho. Que agora eles começam a afastar, né? Eles começam a se afastar. Então, se a gente consegue aproximar-se a ponto de que eles vão se permitindo, né? E olha, para se permitir, nada de cobrança. Eu vejo que o meu já não quer que eu leve ele para dentro da escola. Isso aí. Eles acham que é mico. Que não querem mais esse abraço do pai, não querem mais abraço da mãe. Vão se policiando, porque o meio social aí começa a ser muito forte. Exatamente. Determinado tênis, corte de cabelo. Isso. Determinadas camisetas. Tem uma influência, o ambiente externo, social dos amigos. Muito grande. Uma influência muito grande. Muito e grande. É uma idade assim,
dos desajeitados, né? Sim. O adolescente cresce, fica com aqueles bração longo, assim, preto. dedão, Bate no tudo copo, bate, quebram. É muito próprio. comum isso, É muito né? Até porque eles estão numa fase de desenvolvimento hormonal que, paralela ao desenvolvimento físico, tem o hormonal. O hormonal mexe com tudo. Mexe, né? Começa a promover uma série de crescimentos. Porque as meninas mexem muito no corpo, né? Os meninos pelos, etc. Tal, meninas também. Isso tudo é novo. Isso tudo é novo. Fora as rejeições que eles têm de um grupo para outro, porque eles montam o seu grupo, as suas equipes, sei lá, cada um. Isso é normal, né? E aí tem as rejeições entre, né, as competições. Isso também deixa com que eles, que mexe com eles, né? Então, esse cuidado todo que a gente tem que ter. Mas sempre nós vamos voltar para o ponto importante. Ouvir. Ouvir Diálogo. e ouvir. E nunca interpelar, porque a hora que tu diz, não, mas tenta se controlar, que ele vai continuar dizendo o que foi que aconteceu e você vai ficar sabendo o que você gostaria de saber. É muito importante isso. Só que tem que exercitar. Mas uma pergunta que seria interessante nós nos fazermos, como a gente agiria, porque a gente, pouco tempo atrás, foi adolescente. Sim. Sim. Né? Não faz muito tempo, porque 20 anos, estava adolescente, 30, 40 anos, mas você ainda tem um pouco da memória da tua adolescência. Tranquilo. Consegue, como é que será que eu agiria no sim. lugar do meu filho? Sim. Seria importante se colocar Claro que sim, porque você começa a ter uma visão, e daí tu diz, poxa, mas não está tão assim, ele está dentro do que é para ser um adolescente, e realmente ele precisa se firmar, realmente ele está descobrindo esse mundo que se descortina, realmente é muito importante você se colocar. Daí você começa a entender um pouquinho melhor, ter um olhar diferente para esse teu filho, e as coisas vão se acomodando, mas é toda uma atenção, é toda uma dedicação, é aquele cuidado que a gente tem com o pai e mãe de chegar em casa e saber que a tua tarefa lá fora aconteceu, agora aqui é a família que tu tem que atender. E nós uma coisa importante, que senão eu esqueço, uma refeição pelo menos por dia junto, em família, né? Ou de manhã, ou que a família escolha. Eu li um autor, o Léo Buscaglia, no livro dele, ele dizia assim, uma família muito grande, e o pai cobrava, quem que vai trazer no almoço uma novidade? Então, naquele almoço, alguém tinha preparado algo, então fazia da refeição uma reunião em família. Eu achei isso uma Criou-se uma ambiência, né? Isso, cria-se uma ambiência. Daí vão discutindo o assunto sem ficar discutindo, ou brigando sobre um fato que aconteceu. Um outro ponto importante que nós não falamos no desenvolvimento é quando a criança começa a brigar entre si, os irmãos brigarem, e os pais vão intervir. Não, deixa acontecer essa briga entre os irmãos para ver, porque o pequenininho nós vamos sempre defender o pequeno e quem vai sofrer as penalidades é o maior. Sendo que quem provocou, por muitas vezes, é o pequeno. Então, deixa acontecer. Poxa, mas eu vou deixar acontecer essa briga, desde que não se matem, deixa que briguem. E dá certo. Eles terminam de brigar e te perguntam, mãe, você não vai interferir? Não, já acabaram? Sim, então tá, então vamos continuar o que nós estávamos fazendo. Vale a pena, é algo assim que você diz, é gratificante, por isso que eu estou na Escola de Paz há 40 anos e não saio, porque a gente aprende, mas a gente, ao aprender e ao conhecer, tem que exercitar. E ao exercitar. A senhora tem 2, né? O Ângelo, 3? Tenho 3. Tem o Cristiano, mais velho, a Camila do meio e o Ângelo, é o caçula. E esses eles faziam muito. Quando eu comecei a não dar bola, a briga acabou dentro de casa. Entende? Porque eu exercitei aquilo que eu aprendi. E é isso que eu digo muito quando estou trabalhando com os pais. Exercitem. Estão ouvindo. Toma conhecimento, toma posse. E ao tomar posse, ação. Temos uma revista
será lançada. Mas e ela tem um tema importantíssimo que entrou em voga agora, né? Fundamental, com certeza. Netflix, 100 milhões de espectadores. Mais 118 milhões de visualizações já de assistência naquela série Adolescência, né? Que hoje qualquer canal que você abre do YouTube, no Facebook, tem psicólogos, psiquiatras, neuropsicólogos, psiquiatras, etc., falando sobre o tema. A Escola de Paz do Brasil, nesse mês de abril, está numa campanha muito forte nacional, preparando-se para a última semana de abril, que nós estamos denominando de Semana da Parentalidade Responsável, né? Parentalidade consciente. E aqui na nossa seccional, dentro desta Semana da Parentalidade Consciente, nós deixamos uma programação muito especial, né? Para o lançamento da nossa revista bianual, que já há 1 ano e meio a gente vem trabalhando esse tema. E o tema da nossa revista, que é esse folder aqui, né? É justamente adolescência e suas fragilidades. Saúde psicoemocional na era digital. A gente vem trabalhando o conteúdo dessa revista há 1 ano e meio. Ficou com um conteúdo magnífico, né? E, coincidentemente, surgiu a série Adolescência. E nós temos artigos dentro desta revista que vai tratar justamente os pontos cruciais daquela série, no que se refere à autoestima, no que se refere ao bullying e, fundamentalmente, as preocupações que toda a sociedade, todos os pais, toda a família tem quanto ao excesso de telas. Né? O que fazer? Como fazer? Para que fazer? Quando intervir? O que precisamos fazer? Então, o convite especial que a gente tem para todos vocês é que na sexta-feira próxima, né, dia 25 de abril, lá no Teatro Alfredo Sigmund, às 7h30, nós vamos estar distribuindo gratuitamente esta revista, com vários artigos formativos referentes à adolescência e suas fragilidades, né, nessa perspectiva da saúde psicoemocional na era digital. Mas não só isso. A gente vai fazer o lançamento dessa revista e nessa noite, em 45 minutos, 60 minutos, nós vamos ter uma roda de conversa com 3 especialistas em cada uma das áreas que implica essas fragilidades, né? Seria uma oportunidade de capacitação de vocês, de formação de vocês, excepcional, estarem lá conosco, né? Ouvindo os profissionais que lá vão estar. Nós vamos ter 2 psicólogas e uma promotora de justiça, né? E vai ser um bate-papo muito gostoso, em que vai se trazer várias dimensões e aspectos, mas fundamentalmente, né, Marilena, as preocupações que nós pais hoje temos com o excesso de telas. Excesso de telas. Tá? Inclusive, a professora Camila Detoni, que é filha da Marilena Detoni, vai estar defendendo a sua tese de doutorado no dia 8 de maio, justamente sobre esse tema. Então, será uma oportunidade incrível, única. Dia 6 de maio. Dia 6 de maio, a defesa? 6 de maio. Ah, tá. 2 dias antes, então. É uma oportunidade única de você participar dessas conversas, dessas reflexões. Você que tem adolescente, você que tem criança em casa, futuro adolescente, né? Não deixe de participar. E você vai sair de lá melhor do que chegou e também levando a sua revista, que é essa aqui, né? Que é essa revista que está aqui, ó, aqui no folder, né? Chegou hoje para nós. Eu vi. Recebemos hoje a nossa revista e ela está muito, muito linda e assim, com um conteúdo fabuloso. E no que se refere ao aspecto que você coloca sobre a adolescência, né? Quanto às preocupações, ela é urgente. Hoje cresce por demais os índices de suicídio na adolescência, né?
Não, até em Joaçaba, Luzerna, Três Itilhas, Capinzal, vamos pegar as nossas cidades. Aqui, né? E o que dizer nos grandes centros. Mas qual a razão? Por quê? Sentido de vida. Vazio, existencial. Agora, como é que se constrói esse vazio existencial, meu Deus? Eu dei o amor, eu amei essa criança, né? É muito comum nós transferirmos, por vezes, a responsabilidade para o próprio adolescente. Não quer dizer que seja um culpado, dois culpados. Não quer dizer que os pais sejam os únicos culpados. É um conjunto de fatores, né, que pode começar na família, mas estende-se para o grupo social. Por isso eu vou dar uma dica para vocês pais que têm filhos pequenos, digamos, meia idade ali, na meninice, 10, 9, 11, quando entra na adolescência 12. Promova eventos na sua casa, para que o seu filho traga os seus amigos, os coleguinhas ao qual ele se identifica. Mas esteja junto, faça lá o espetinho corrido, digamos, o xixo, né? Coloca uma música que eles gostem, mas entenda uma coisa, é o encontro deles, não é o seu encontro. Mas crie espaço, crie ambiente, para que nós possamos saber com quem que os nossos filhos estão saindo. Hoje os pais não sabem. Sabe, é muito comum acontecer dos pais chegarem 7 da noite em casa cansados. Alguns saíram 6 da manhã para o trabalho, tiveram que almoçar na empresa e quando chega em casa, só quer cobrar dos filhos. Quando chega em casa, muitas vezes o pai pergunta assim para a mãe, onde é que está o Carlos? Está lá no quarto. Ah, faz tempo que ele está lá no quarto? Eu não sei, a hora que eu cheguei ele já estava lá. Você não foi lá então ver o que ele está fazendo? Não, eu não fui. Mas deixa ele quieto, assim ele não incomoda. Vamos jantar aqui nós dois, depois eu vejo se ele quer comer alguma coisa, nem sei se comeu, não sei que hora chegou, mas deixa quieto. Aí os pais cansados começam a... Isso é um dia a dia, hein? Não estou criando uma situação inexistente. Aí os pais cansados, etc., aí eu vou tomar um banho. Nem sequer passou pela cabeça de ir lá no quarto, dar um abraço no filho, ver como o filho está, sentar no lado da cama. Ah, pai, eu estou jogando aqui. Deixa. E aí? Mas pode continuar jogando. Posso continuar aqui contigo? Eu não vou te atrapalhar, não. Eu quero vê-lo, eu quero sentir você, eu quero estar com você. Né? Não sejamos omissos, pais. O grande problema hoje da adolescência distanciada, sozinha, isolada, fragilizada, né, é a ausência dos pais. Né? É o abandono afetivo. E quando ocorre essa sensação de abandono afetivo, sem que o adolescente se dê conta disso, né, nós perdemos as rédeas dos nossos filhos. Aí eles vão buscar fora? Buscam fora. Busca fora, nos grupos que eles têm lá nos computadores, e vão, para justificar que eles são alguma coisa, participar desses jogos de desafios. Jogos de desafios. Semana passada, uma menina de 8 anos. Sim, com um spray. Com um desodorante. Isso. Né? Nalô, desodorante. E a gente sabe... em Campinas agora, recentemente, também há uns 15, 20 dias, uma que a gente soube por causa das redes sociais, uma jovem de 16 anos, né, uma família excepcional, fantástica, tá, participativa, de igreja, etc., tirou a vida. Aí a pergunta é, mas por quê? Mas como? O que passa? Houve? Né? Então, os grupos sociais, as redes sociais, os jogos da internet, né, são uma grande preocupação. E aí entra, então, mais uma vez a questão dos limites. Eu ia falar agora. Então, tem muitos pais que dizem, mas o que resolve eu desligar o Wi-Fi? Tem o 4G. Mas existem aplicativos que você pode linkar na sua internet que você controla o tempo de uso da internet em casa. Se você está no trabalho, existem aplicativos hoje
que você pode sim estabelecer limites de tempo. A internet bloqueia, você que coordena isso. Se você não conhece esses aplicativos, é importante você vai lá no YouTube. Hoje a gente busca as informações lá, aplicativos de bloqueio de internet remotamente. Você vai encontrar. Existem os recursos. Mas vem uma situação, Célio, que era onde ia te interpelar antes. Tem pais que acham que daí você quebra a privacidade. Está violando? Essa privação que ele tem, eu não posso interferir. Como não? Aí entra a autoridade. É a autoridade do pai. Aí entra a autoridade. É o que deve ser, não é o que ele quer. O que deve ser, que daí é o comando do pai e é o comando da mãe. Mas isso aí é uma exigência muito grande, ele já é adolescente, ele já tem uma certa idade. Tomem cuidado com essa ideia. E a outra ideia que muitos pais têm, ele sabe, porque o pai mais antigo, né, está bem aquém do que esse adolescente, né, sobre a tecnologia. Então, ele é que sabe, ele pode saber da tecnologia, mas de ciências da vida, não, é o pai e a mãe. Então, esse cuidado nós temos que ter como pai e mãe e cuidar, olhar o que o filho está fazendo, com quem ele está conversando. Essa dimensão que nós estamos colocando agora, queridos pais, implica no estabelecimento de limites. Tá? A gente começa a exercitar os limites lá na primeira infância. Vai para a segunda parte da primeira infância, que vai até os 6 anos, vai no período da meninice, dos 7 aos 9, aos 10 anos, entra na adolescência. Agora, paralelo a toda essa definição de olha bem o que eu vou dizer, corresponsabilidade participativa dos filhos para com os irmãos, dos filhos e irmãos para com os pais, e todos juntos formando uma família com um ambiente familiar. Tá? Quando há essa interação dialógica em que eu, pai, consigo passar para o meu filho a importância dele estar olhando para a família com olhos de porto seguro, porque aquela ideia de que a minha casa quando a gente viaja, né, a gente não diz, puxa, como é bom voltar para casa, né? A família tem que ser o porto seguro. Agora, é fácil construir todo esse ambiente, esse ideal que nós colocamos aqui? Não é fácil. Não. Mas você tem que aprender a investir nisso. Então, a Escola de Pais do Brasil, seccional de Joaçaba Erval do Oeste, está aqui há 40 anos. Dia 17 de outubro deste ano, nós vamos fazer 40 anos da sua fundação, né? E nós podemos sim ser, digamos, um instrumento de auxílio, de ajuda. Se a escola do seu filho, uma hora dessa, chega com um bilhetinho lá em casa, né, dentro do caderno, convidando vocês para participar dos ciclos de debates da Escola de Pais do Brasil, uau! Não perca tempo. Não perca tempo. Abrace a ideia. É a oportunidade que você tem, sem custo algum, porque é gratuito, tá? Às vezes você paga, e muito, uma clínica psicológica para que o seu filho possa falar daquilo que você poderia estar ouvindo. Nada contra os psicólogos, ao contrário, eu admiro, sei da importância, e ela existe para isso, importância da psicologia. Mas você, pai, pode dirimir esses problemas na medida em que você exercita essa, digamos assim, busca. E a Escola de Pais do Brasil está aí. Aproveite, né? Pergunte na sua escola, lá do seu filho, se eles já convidaram alguma vez a Escola de Pais do Brasil, mais especificamente seccional de Joaçaba. E nós fizemos esses círculos da Escola de Pais, não só nas escolas. Os colaboradores de uma empresa, nós já fizemos em empresa. Os condomínios, pode se reunir com os condôminos e nos convidar, a gente faz esse trabalho. E sempre, vou reforçar, não tem, é gratuito. E nós estamos aí para fazer esse trabalho com muito amor e levando a verdade.
Porém, uma coisa que nós sempre ressaltamos nós não temos receita. Nós temos o conteúdo, o conhecimento, e que cada um vai estar analisando lá em casa o que é que está faltando. Você não tem a receita do bolo, mas você tem o azeite, você tem a farinha, você tem o ovo, você tem o royal. É só você saber bater para fazer um bolo. Fazer o bolo que você quiser. E a gente não pode esquecer que nós somos responsáveis pelas gerações futuras. Tá? Nós, pais, somos responsáveis pelas gerações futuras. Mas fizeram umas cagadas antigamente aí, né? Exatamente. Né? Desculpa. Mas a gente vai colocar esse filho no mundo e inseri-lo, permitir que ele se insira, né, no meio social. E é ali que ele vai demonstrar o quanto nós fomos competentes como pais. Então, o brasileiro não adianta chorar com o futuro, porque o futuro quem faz somos nós agora. Exatamente. Para o futuro próximo, não adianta dizer... Temos que pensar nas futuras gerações a partir de hoje. Exatamente. Inclusive, na medida em que a gente escolhe os nossos líderes aí, os nossos políticos, a gente tem que pensar nisso. Exato. Né? Mas eu diria assim, olha, o fundamental, talvez acho que já estamos caminhando para o encerramento. Eu preciso encerrar, inclusive. O fundamental é que nós possamos nos tornar desnecessário para os filhos. Tá? E para que a gente possa ser desnecessários para os filhos, a gente precisa independentizá-los. Olha, independentizar um filho é algo que você começa lá na primeira infância. Mas eu só tenho... Comece na adolescência. Eu tenho já um jovem. Comece na juventude. Eu preciso exercitar uma troca afetiva, né? E na medida em que os nossos filhos guardam boas memórias afetivas nas suas lembranças, né, com certeza eu vou ter um cidadão equilibrado e eu vou contribuir muito para a sua independentização. Célio, muito obrigado. Marilena, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso Liberdade. A gente que agradece, parabeniza aí pelo programa. Muito obrigado. E não esqueçam, né? Dia 25, no Teatro Alfredo Sigval, 7h30, o lançamento desta fantástica revista sobre adolescência. Obrigado, então, Marilena Detoni, Célio Alves de Oliveira, representantes da Escola de Pais, agradecendo também ao Paulo Barbosa e ao Misael Lima pela edição e produção de vídeo e áudio, Mauro Roberto Von Morbid na direção geral, e a apresentação foi minha, Matheus Mitterer. Esse foi mais um Liberdade de Expressão neste sábado. Próximo sábado, novo programa com mais assuntos relevantes para você e para a nossa comunidade. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.